dia, pessoal, tudo bem? Sou Raíza Francescato, sou fundadora da Humankind e hoje vocês vieram aqui para entender como a criatividade humana é uma verdadeira estratégia poderosa para um mundo AI-driven que já estamos vivendo. E eu preciso começar com uma pergunta. Num mundo onde a tecnologia, a inteligência artificial já virou um commodity, como que algo humano, sem um método estruturado como a criatividade, se torna um diferencial? Vocês já pararam para pensar que num mundo como o atual, onde a produtividade, onde a eficiência e a assertividade de todas as nossas decisões é mensurada de uma forma implacável o tempo todo, quando nós nos entregamos ao processo criativo, nós simplesmente não temos controle de onde aquele caminho vai nos levar? Quando a execução se torna banal, o artista precisa sentir mais. E todos aqui somos grandes artistas, gente. Eu acredito que, com a quantidade de informações que a gente tem e de estímulos a todo o tempo, fazer uma curadoria disso para o nosso próprio estilo de vida já nos faz muito artistas. A tecnologia, para mim, funciona como um acelerador. Então, se antes a gente tinha um intervalo muito grande entre uma ideia, estudo e execução, hoje nós temos a oportunidade de experimentar com muito mais velocidade, a baixo custo e, principalmente, rapidamente, com muito protagonismo. Nós precisamos ser mais fluentes em sentimentos. Afinal, as LLMs, os modelos de linguagem grandes que nós temos, como o ChatGPT, o Claude, o DeepSeek, agora também, elas já estão conversando muitíssimo bem. E provavelmente com um vocabulário até melhor que o seu, e sabendo de onde ela tira as suas frases favoritas. Então, é neste momento que a gente vê que a inovação, a tecnologia, as novas ferramentas já são uma ciência extremamente consolidada. Ela já tem processos, começo, meio, fim, indicadores precisos nisso. E a gente pode gerenciar e otimizar essas coisas. A criatividade, por outro lado, ela é um território de liberdade e expressão pessoal, ainda. E é necessário que cada um entenda que não existe uma fórmula mágica e não existe um caminho fácil. Cada pessoa vai ter um modo único e individual de se tornar criativo. Cada pessoa responde a um tipo de estímulo. Cada pessoa gosta de um meio de expressão. Papel e caneta, alguns já no celular, no computador. Talvez um pedaço de tinta, talvez um pedaço de argila. Afinal, muito se fala hoje em dia do tempo livre que nós temos para nos experimentar com o avanço dessas tecnologias. E seria isso um diferencial hoje, porque apenas se permitir ser e viver um processo criativo é algo essencialmente humano? Em tempos de inteligência artificial, seria a inteligência humana a verdadeira estratégia de sucesso? Eu acredito que sim. Se a IA se alimenta de dados para estruturar os seus processos, tomar decisões e dar respostas muitíssimo rápidas para nós nos alimentamos de experiência. E a experiência, pessoal, é algo que inteligência artificial nenhuma
ainda é capaz de ter da forma como nós temos, com os sentidos que nós somos providos. Essas experiências eu gosto de chamar de repertório sinestésico. Porque, como a gente acabou de falar aqui, talvez essas inteligências artificiais já estejam conversando conosco muito melhor que nossos melhores amigos. Talvez elas já estejam nos dando feedbacks muito mais precisos do que os nossos próprios chefes. E talvez elas já estejam nos dando conselhos que nós apreciamos muito mais do que aqueles que costumávamos receber dos nossos pais. Então, o que nos falta é o repertório sinestésico, aonde a gente senta com os nossos sentimentos e entende aquilo que se passa não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração. Esse tipo de momento onde a gente dá nome para as emoções. Esse tipo de momento onde a gente não precisa performar para um público. Esse momento onde a gente tem mais conhecimento sobre a gente mesmo. E pode parecer, talvez, um pouco inusitado falar disso dentro de uma palestra que se inicia com o título Inteligência Artificial. Por que diachos eu estou falando de sentimentos? Os sentimentos, quando explorados, eles nos trazem não apenas o autoconhecimento, mas também o conhecimento das outras pessoas. Isso nos leva a um tipo de percepção que só o ser humano tem. É a consciência. É essa voz que nos acompanha, talvez desde o primeiro dia, nós não nos lembramos disso, mas com certeza até os últimos. Nos perguntando se aquilo que a gente está sentindo é normal, se é assim mesmo que a gente deveria se sentir em situação X ou Y, se nessa palestra até agora eu não deveria já ter lançado alguma coisa pessoal para gerar conexão com vocês. Essa é a consciência de que a gente está sentindo, absorvendo, analisando e processando todas as sensações. E não apenas a camada de informação que a tecnologia hoje nos permite. Mas aí, a gente precisa voltar um passo atrás. Antes de querer fazer o prompt perfeito, antes de querer o super hack, antes de querer gerar conteúdo igual um louco, porque a inteligência artificial vai fazer tudo para você, a gente falou que a estratégia está na fluência de sentimentos. Você sabe o que você quer sentir? A gente precisa dar nome a essas coisas. A gente precisa levá-las a dimensões um pouco diferentes. Então, eu não apenas me senti indignada, eu não apenas me senti feliz em algum momento. Aquele momento é carregado de um cheiro, de uma cor diferente, de uma perspectiva que talvez você nunca tenha parado para analisar no lugar que você está todos os dias. Esse é algo que eu gosto muito de dizer como conceito, que é encontrar o extraordinário no ordinário. É esse tipo de conversa que a gente tem dentro da nossa consciência. Eu aposto que vocês são iguais a mim nesse ponto. Você sabe qual é a sensação dos seus desejos? Qual a aparência deles? Mas a gente sabe o que a gente quer, como os nossos desejos se parecem? Ou a gente simplesmente compra a ideia de algo que alguém já desejou pra gente? Ou às vezes a gente simplesmente passa tempo demais em algumas telas e menos sentindo cheiro, menos sentindo texturas nos nossos pés, nas nossas mãos.
e a gente compra isso como realidade. Hoje, estou mostrando para vocês aqui esse vídeo e ele não é uma grande novidade. Esse moço na internet usa até essa máscara porque hoje tudo é tão polêmico e a gente lida com narrativas, não necessariamente fatos e dados. A internet nos possibilita ser protagonista da nossa história. E com inteligência artificial, sim, a gente pode acelerar muito alguns processos. Mas o que acontece? Muitas vezes, essas histórias nem são reais. Esse vídeo é um exemplo claro de uma inteligência artificial te vendendo uma vida que não existe para um produto físico de um lugar que não existe. Não é uma história verdadeira. Mas por alguns momentos você assiste e você gostaria de ser a 13ª esposa de um milionário árabe. E você gostaria de saber o quão fofinhos são aqueles lençóis aonde ela se deita quando ela está hospedada em algum spa, fazendo procedimentos que você poderia comprar algumas pílulas por alguns poucos dólares para chegar perto dessa realidade. Você está vivo? Você vai um pouco além dessa imagem perfeita? Porque o que está acontecendo é que a internet está morta. Mas 52% das atividades e interações que nós temos na internet hoje em dia são geradas por automatizações e bots. É mais importante do que nunca que nós não simplesmente tenhamos a aparência de algo, mas que a gente transborde e seja realmente algo. É cada dia mais importante que o que nos diferencia de um robô seja mais do que dar um check numa caixinha ou identificar algumas fotos com pedaços de semáforo. É importante que a gente seja integral. É importante que a gente mantenha o nosso protagonismo. É importante que a gente pegue todo esse ferramental e assuma o papel de piloto. Porque se nós continuarmos assim, com exemplos mortos, se nós continuarmos assim, apáticos, se nós continuarmos apenas, talvez, scrollando telas e aceitando que a inteligência artificial já está tomando muitos postos de trabalho, nós não vamos ser capazes de ser protagonistas. E a maior decisão que qualquer pessoa nessa sala pode fazer pela sua vida é tomar a decisão de ser protagonista da sua própria narrativa. Então, sim, eu tenho uma visão muito otimista e entusiasta da tecnologia, porque eu acredito muito nessas 4 letras. Human in the Loop, HITL. Eu acredito que sim, eu quero ser rápida e eu quero fazer mais em menos tempo, porque eu quero ter mais tempo para viver. Porque eu quero encher esse potinho da melhor forma possível para fazer um prompt com propósito, eu arriscaria dizer assim, com aquilo que carregue realmente uma essência e não seja simplesmente a aparência pálida de alguma coisa. Manter esse protagonismo humano significa dominar a máquina. E você sabe qual que é o problema de toda essa história? O que eu estou falando aqui, eu sei que deve estar parecendo muito piegas e talvez com algumas pontas soltas. Mas o problema de toda essa história, o que liga tudo isso, é a linguagem. Porque através da linguagem, nós temos todas as dimensões dessa história. Com as linguagens, a gente tem os códigos. Com a linguagem, a coragem do artista. Aqui está o Stephen Pressfield, que tem um livro que eu adoro, que chama A Guerra da Arte, que conta sobre a resistência que nós sofremos ao tentar algo novo e realmente colocar aquela ideia no mundo. Eu não sei por que no Brasil ele foi traduzido para Como Superar Limites Internos.
mas é a guerra da arte. É um título que gosto mais. A gente tem Freud. A gente precisa dessa fluência de sentimentos. Isso é linguagem. A gente tem a fantasia, J.K. Rowling aqui, que com certeza acompanhou vocês nas páginas de Harry Potter em algum momento. A gente precisa ser fluente. E quando nós somos apáticos, nós apenas recebemos a linguagem, nós apenas damos um like, nós não temos conversas profundas e nós não temos experiências sobre as quais discutir, nós não temos o repertório sinestésico que comentamos aqui, nós não vamos conseguir liderar da forma correta esse tipo de ferramenta. Hoje, com o mundo de internet, um mundo onde a gente precisa realmente tangibilizar essas coisas e se expressar e existir no ambiente digital, aqui a gente tem um exemplo disso. Hoje, nós não temos muitos aqui sentados, mas nos dê alguns meses online que com certeza essa mensagem chegou muito mais longe. Aqui eu trago o Júlio César. Júlio César foi numa festa de mulheres apenas, disfarçado. Inclusive foi expulso desse lugar. Descobriram sua fantasia. Mas ele queria saber se sua mulher era fiel ou não. E ele foi lá seduzi-la como uma mulher, inclusive. O grande ditado que sai dessa anedota greco-romana, talvez esse seja o momento da parte pessoal. Eu adoro a filosofia greco-romana. Ele diz sobre não apenas ser honesto, não apenas ser justo, mas parecer ser honesto e justo. E para a gente tomar posse dessa narrativa nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal, na internet, por que não trazer um pouco disso para o real também? A gente precisa ter domínio da imagem, da mensagem que a gente passa, principalmente no mundo onde tudo precisa virar um prompt. Então, a gente precisa de fluência de sentimentos e um grande repertório de experiências para talvez criar um prompt perfeito. Inclusive, eu já deixo aqui um grande aviso aos entusiastas das LLMs é que pedir por favor e agradecer tem gastado muito processamento quântico. Eu prefiro que vocês façam isso para as pessoas pessoalmente do convívio de vocês do que com a máquina. A máquina precisa continuar sendo apenas a máquina. Eu não sou um gênio. Eu não sou uma pessoa, inclusive, da parte de tecnologia. Mas eu decidi tomar posse dessa narrativa, seguir o meu próprio show e entender que, da mesma forma que um dia a gente teve um graveto e fizemos pinturas rupestres, depois tivemos um pincel, algumas tintas a óleo e vivemos períodos de arte clássica maravilhosos. Hoje, talvez a gente tenha os nossos pequenos teclados, nossos smartphones, computadores também. Mas essa história é a gente que escreve. E, na verdade, a gente faz um prompt hoje em dia. E a gente não pode deixar de viver o real. Então, para todo mundo sair bem inspirado e a gente ter uma boa conexão, tanto as pessoas que estão aqui quanto as que estão online podem escanear esse QR Code. Ele vai direto para um post do LinkedIn, aonde eu gostaria que vocês me dessem um oi com uma linguagem diferente e que a gente transforme as conexões digitais em também momentos que a gente vive presencialmente para cada dia mais fazermos melhores prompts, talvez prompt com propósito, eu não sei, mas o movimento que eu convido vocês é realmente a se tornarem protagonistas e não deixarem que a tecnologia transforme você num robô. Que você nunca se esqueça que qualquer tecnologia e ferramenta, eles são os seus robôs. Muito obrigada, pessoal.